gravar? Olha, vou te falar 3 palavras e você vai me dizer se você sabe que palavras são essas. Palavra 1, som. 2, sam. Palavra 3, sum. Som, sam, sum. Som, sam, sum. Você consegue diferenciar essas 3 palavras? É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês definitivamente os sons das nasais em francês. E vocês vão entender a diferença enorme que há entre essas 3 palavras. Cada uma tem o seu sentido, que é completamente diferente do outro. Mas a pronúncia não é tão diferente assim. Então vamos comigo. Eu sou a Prof. Cris, professora de francês deste canal Le Décollage, e eu estou sempre aqui, semanalmente, trazendo assuntos pertinentes que vão te ajudar a aprender francês do jeito certo ou a melhorar o teu francês, caso você já fale. E o mais massa disso tudo é que eu tô sempre te ensinando francês ali, ó, tendo a aviação como base, como nossa aliada, nosso suporte, para que você já consiga colocar em prática o que você vai aprendendo com a gente semanalmente. Vamos comigo? Então, como eu falei na aula de hoje, eu vou ensinar para vocês os sons das nasais. Olha só, gente. Eu considero que existem 3 sons nasais na língua francesa. 3 sons nasais porque eles realmente são diferentes. Por mais que a diferença não seja tão grotesca ou evidente quando a gente está falando, principalmente quando a gente está falando rápido, ou quando alguém está falando rápido com você. Mas sim, existem essas 3 diferenças. E aquelas 3 palavras lá do início, som, san, sum, significam 100, o número 100, a palavra 2, santo, e a palavra 3, são ou estão, do verbo être, que é o verbo ser ou estar, tá bem? Então, como vocês podem observar, são muito diferentes uma da outra. Pois é, mas a única coisa que realmente diferencia essas 3 palavras são as 3 nasais. Porque na palavra som, eu tenho a nasal 1, na palavra san, eu tenho a nasal 2, e na palavra sum, eu tenho a nasal 3. Sim, eu sempre ensino francês, eu sempre ensino as nasais para os meus alunos deste jeito: nasal 1, nasal 2 e nasal 3. Fica mais pedagógico, fica mais organizado e mais fácil também de entender. Quando eu falo nasal 1, vocês já sabem. Quando eu falo nasal 2, também nasal 3. Muito bem. Prof, qual é o som da nasal 1? Gente, presta atenção para tudo. Isso aqui é ouro. Ajeitar até o óculos. Isso aqui é ouro. Como é que eu faço o som da nasal 1? Você vai falar on com a boca mais aberta, tá? Visualize assim internamente, mas eu vou botar aqui também na tela, em algum lugar desta tela vai estar um ó tio para vocês. E vocês vão falar com os lábios abertos, a boca aberta. On. Então a palavra sem, eu falo som. O T é mudo. Na palavra vento, por exemplo, eu falo vão, vão. Pelo amor de Deus, vou arrumar o óculos de novo, que é sério. Não fala em vem, não fala em sem. Não é francês, ninguém vai entender absolutamente nada. Ah, detalhe, não existe o som em no francês. Não existe, tá? Muito bem, então, on, nasal 1. Prof, quer dizer que quando eu vir escrito ON, OM, eu vou falar on. Nossa, mamão com açúcar. Só que não. A gente fala on quando na palavra está escrito EN, EM, AN, M. Sim, vai ter essa mágica interna, interior, vai virar essa chave no nosso cérebro, que a gente vai ver escrito uma coisa e a gente vai falar outra. Sim, prof. As nasais também são combinaisons? Também são consideradas combinações de letras? Sim, são sim, tá? Combinação de letras é quando eu tenho 2 ou mais letras que se unem e juntas elas geram um novo som. Elas é como se deixassem de existir individualmente para gerar um outro som. Então, o AN se combina e o som que ele gera é ON. A mesma coisa com o AM, com o EN e com o AM. Combinado? Muito bem. Vamos para a nasal 2? Muito bem. O som da nasal 2, gente. An. Visualiza internamente a tio, por exemplo, e fala com os lábios como se você estivesse sorrindo. An, an. Prof, fácil, fácil, fácil. Eu vi escrito a N, eu falo an. Peraí, mas a N não tem som de on? Isso mesmo. Combinações de letras. Letras que vão se unir, 2 ou mais, e vão gerar o som an.
E quais são elas? Na nasal 2, são 10 combinações, tá? Eu vou colocar aqui na tela para vocês, né? Vai estar por aqui essas 10 combinações. Mas eu posso dizer algumas para vocês, como, por exemplo, UN, UN, UM, IN, IM. Por que a gente não fala perfume em francês? Parfum. Porque o som é an, é uma combinação. Parfum, parfum. Tá bem? Muito importante. Por que pão em francês a gente não fala pain? Porque A-I-N é uma combinação tripla, duas vogais e uma consoante, no caso N ou M, só existe nasal com M ou N, tá? E juntas elas têm o som an, é nasal 2, então eu falo pan, pan. Combinado? Nasal 3 e última é a menorzinha, mais fácil. O-N, O-M, som Então eu vou falar aquele mesmo otil da nasal 1, mas com os lábios bem fechadinhos. Um, um. Exemplo número 11 em francês, parece com português, unza, unza. Porco, em francês, cochon, cochon, tá? E como que eu escrevo O-N, O-M? Só tem duas formas de escrever, essa nasal 3. Combinado? Então vamos lá, gente. Vamos, de novo, eu vou falar 3 palavras nessa ordem, nasal 1, 2 e 3. Vão, van, vum. Vão, van, vum. Vento, vinho, vão. Então, vamos ter cuidado, senão a gente vai chegar em Paris pedindo uma garrafa de vento, se a gente não pronunciar bem as nasais. Imagina você querer dizer uma garrafa de vinho e você falar Je voudrais une bouteille de vin. Vent é vento. Então, você tem que dizer Je voudrais une bouteille de vin, une bouteille de vin, para que a pessoa entenda que você realmente quer uma garrafa de vinho. Claro que ele vai entender mesmo que você fale vento, mas vai ficar no mínimo engraçado. E ninguém quer pagar esse mico. Concorda? Muito bem. Então, prof, eu posso concluir que uma nasal é qualquer vogal seguida de M ou N? Sim, assertivamente sim. Uma nasal é uma ou mais vogais seguidas de N ou M. Agora, atenção, muito importante isso que eu vou dizer para vocês. Assim como eu falei em uma outra aula que o trema dilui a combinação, o trema pode diluir a combinação, o que pode diluir, o que pode impedir, bloquear uma nasal, caso haja uma vogal depois do M ou do N. É um exemplo dessa palavra, banana. Nossa, quando a gente vê a palavra de cara, a gente já imagina que tem duas nasais, mas não é bem assim, porque depois do N eu tenho uma vogal. Então, na separação silábica, como você pode acompanhar aqui, você vai observar que as nasais se quebram. Ba-na-na, banana. O nome próprio também, se a gente pensar em Monique, Monique. Eu tenho M-O-N, então de cara, nossa, tenho aí uma nasal 3. Não. Vamos fazer a separação silábica de Monique? Mo-ni-que. Quebrou. Todas as vezes que a gente tem uma vogal logo depois do M ou do N, quebra a nasal, forma uma nova sílaba e já não existe nasal ali. Mas esse é o único caso, essa é a exceção. No mais, vocês realmente precisam colocar em prática esses 3 sons, que são muito importantes para que você fale claramente, fale corretamente. Não é nem no nível assim de falar francês de maneira mais elegante, não é esse nível. É realmente o nível de falar certo. Combinado? É isso, gente. Se você gostou da nossa aula, se enfim você entendeu as nasais, os sons, como que elas se estruturam, então compartilha com mais pessoas que são amantes de francês, que precisam, querem aprender francês, para a gente ser cada vez mais conhecido aqui no nosso canal, tá bem? Bisu da prof, a gente se vê na próxima aula. Au revoir!